Olá vocês! Novamente o nosso quadro Clássico é Clássico aqui da TV Correio. Hoje nós estamos fazendo a segunda parte da conversa com o Saulo Adami, que está daqui do meu lado. Nós estamos aqui em Curitiba, então é um Clássico é Clássico meio internacional, né? Saímos de Guarapuava e viemos para Curitiba para encontrar com o Saulo. Agradecemos muito pela recepção dele, aqui no apartamento dele aqui em Curitiba nos recebendo. O Saulo, que já é um velho conhecido de Guarapuava, já participou de palestras, cursos. Então tem muita gente que já conhece a obra do Saulo lá de Guarapuava. E o motivo da gente estar aqui, nessa segunda parte dessa história, é para falar sobre o Planeta dos Macacos. O Saulo é considerado um dos maiores pesquisadores do Brasil sobre a franquia Planeta dos Macacos. Inclusive, aqui a gente tem uma pequena história do Saulo, da sua pesquisa. Esse primeiro livro, né, Saulo, que demorou 18 anos, né, para ser realizado. Depois o Saulo publicou esse daqui, o Diários de Hollywood. Até esqueci de falar que o único humano bom é aquele que está morto, que é uma frase, né, de um dos personagens do Planeta dos Macacos. Esse livro, Diários de Hollywood, quando você foi para os Estados Unidos, né, que, como todos sabem, né, o Planeta dos Macacos é uma produção hollywoodiana, né, então acho que é o sonho de todo pesquisador, né, poder ir até o país de origem do filme, né, e poder conversar. E o Saulo fez isso durante 40 anos, conversou com atores que fizeram parte da franquia, viu os bastidores dessa produção. E esse daqui, que é uma história em quadrinhos, né, sobre o Planeta dos Macacos, e até chegar a esse aqui, que é considerado a Bíblia sobre o Planeta dos Macacos, que aqui sim, né, é um resultado de 40 anos de pesquisas. Aqui, se vocês tiverem interesse, esse livro ainda está no mercado, né, é fácil de encontrar pela editora Estronho. 30 exemplares só. Só 30 exemplares? Ah, então corram, não percam. Esse aqui é o meu exemplar, inclusive está autografado pelo Saulo Adami, aqui. Aqui vocês vão encontrar fotografias exclusivas, autografadas, que o Saulo conseguiu durante todo esse período que ele viajou para os Estados Unidos, correspondência com atores e pessoas que participaram da produção do Planeta dos Macacos. Aqui tem ficha técnica de todos os filmes, tem material sobre a multiplicidade do Planeta dos Macacos, não ficou só nos filmes, né? A gente no programa passado a gente falou sobre o filme de 68, que em 2018 fez 50 anos do lançamento nos Estados Unidos e vai fazer 50 anos do lançamento também no Brasil. Em junho, né, vai fazer 50 anos. Além dos filmes, o de 68, que é o clássico, né, clássico dos clássicos, por isso está aqui nesse quadro, nosso quadro aqui da TV Correio, tem as continuações no cinema daquela época, que foi até os anos 70, né? 70 já é isso? Tem desenho animado, também foi feito, animações, quadrinhos, que até hoje são feitas produções em quadrinho, né, baseados na mitologia de apes, né, dos macacos. Então aqui vocês têm um material completo. Inclusive esse livro, em 2019, teremos uma nova edição. E aí eu começo perguntando para você, Saulo, o que nós teremos de novidade em 2019 desse aqui, O Homem Não Entende Nada, Arquivos Secretos do Planeta dos Macacos? Bastante coisa. Pelo menos 8 entrevistas inéditas com pessoas que participaram da série Planeta dos Macacos, com pessoas que estão participando da produção do documentário que também sai em 2019, que é Making Apes, dirigido pelo William Conlin. Ele é um realizador da Califórnia. E, além disso, a atualização dos bastidores e da produção e de tudo mais relacionado ao último filme, que é Planeta dos Macacos, A Guerra. A atualização de todas as outras áreas abordadas no livro, que tem respeito às histórias em quadrinhos, aos videogames que também surgiram, né? Já são mencionados ali, mas agora tem mais. Novos brinquedos que foram produzidos, novas histórias em quadrinhos, entrevistas com outras pessoas que estão produzindo essas coisas novas, essas produções novas ligadas a Planeta dos Macacos. Mas principalmente mostrando o objetivo principal desde o começo do primeiro livro, desde o primeiro dia de pesquisa, que era mostrar como tudo era feito no Planeta dos Macacos. Segue esse roteiro de produção. Eu fiz uma
uma nova edição que está, vamos dizer, 97% pronta. Não está pronta ainda, porque eu estou aguardando que essas novas produções de fato saiam, por isso não fazer o livro, lançar a segunda, não ter a segunda edição do livro em 2018, aguardar 19, porque até janeiro de 19 ainda vai se comemorar 50 anos do Planeta dos Macacos, porque a primeira mostragem do filme Planeta dos Macacos, internamente na produtora, na 20th Century Fox, foi em janeiro de 68. Então agora em janeiro de 2019 a gente fecha as comemorações dos 50 anos. E eu tenho um livro que está saindo por uma editora aqui de Curitiba chamada DTX, que é um livro exclusivamente de contos que eu escrevi sobre o Planeta dos Macacos, usando o universo deles. Inclui A Invasão dos Macacos, que já saiu no Homem Não Entende Nada, e inclui Perdidos no Planeta dos Macacos, que deu título àquele livro que foi mostrado do Ângelo Júnior, que ele foi o desenhista e roteirista das histórias em quadrinhos, e eu fui o autor dos livros, dos contos que aparecem nesse livro. Então, o livro vai se chamar A Invasão dos Macacos, pela DTX, e tem uma média de 8 obras que exploram esse universo. Então, por exemplo, um dos contos que tem ali mostra o que aconteceu com a nave do Taylor. Depois que ela entrou naquele lago, ela caiu naquele lago e desapareceu nas águas daquele lago. Como é que se explica, por exemplo, que o Cornelius e a Zira e o Dr. Milo pegaram aquela nave, botaram para funcionar e vieram embora para a Terra de 1973, se macaco odeia a água e aquilo estava lá no fundo do lago. Certo. Bom, a gente está falando do Homem Não Entende Nada, né? Que é um livro fundamental. Aproveitem que ainda tem 30 exemplares, né? E esse ano saiu esse material aqui também, né? Em inglês, né? Em inglês pela Estronho. Também pela Estronho, uma editora aqui de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O que é exatamente esse material, Saulo? O Talking Apes é uma... Ele nasceu de uma indignação minha. Pelo seguinte, eu pesquisava o Planeta dos Macacos nos livros dos outros autores que são americanos, são ingleses, são canadenses e tal, e todos esses autores falam de uma produção que a gente conhece como teste de cena. O que é o teste de cena? O estúdio vai produzir um filme e não sabe se esse filme vai dar certo, se esse filme vai ser interessante, ele precisa de uma pesquisa de maquiagem, então ele faz um teste de cena. Na época, a 20th Century Fox autorizou o Arthur Jacobs a fazer um teste de cena que custou aí $5.000 para colocar em cena interagindo o Charlton Heston no papel do Thomas, que não era Taylor na época, chamava-se Thomas, com o Dr. Zaius, que era o Edward G. Robinson e não o Maurice Evans, com a Linda Harrison no papel da Zira, depois ela foi a Nova, e colocar essa gente toda em cena para ver se a maquiagem funcionava, com a condição de que, se a plateia achasse graça, o filme morria no teste de cena. E se a plateia aprovasse, então eles continuariam conversando sobre o assunto. Aí o filme foi para um orçamento de 5.800.000, na verdade custou mais que isso, agora a gente já sabe, e fizeram um teste de cena. A indignação está onde? Cada vez que eu abria um livro de fora, um livro americano, que os autores moram lá, têm acesso, como eu tive a Marymount e a outros lugares, eles colocavam uma linha, um parágrafo, uma página, 2 páginas sobre o teste de cena. E eu decidi fazer esse livro já em 1999, quando eu tive acesso aos arquivos do Arthur Jacobs na Califórnia, levado pela Natalie Tronde, como nós conversamos antes, e no meio de mundo de coisas que tinha lá, daquelas 64 caixas de documentos, tinha uma cópia do roteiro do teste de cena. Eu fui ler aquilo ali e não era o teste de cena que eu tinha visto. Não era exatamente aquilo que eu tinha assistido. Ele era diferente o roteiro. Então eu pedi autorização lá, comprei essa cópia, trouxe embora e comecei a desenvolver esse trabalho. Como eu não tive oportunidade de fazer a produção do livro do teste de cena no Brasil antes da produção do Homem Não Entende Nada, eu pensei, bom,
Isso deu origem a tudo, então eu vou começar O Homem Não Entende Nada, contando a história do teste de cena. Aí foi o que eu fiz. Então eu publiquei o roteiro que estava na biblioteca de Marymount, que é o roteiro que não foi filmado, só parte dele. Porque o que foi filmado, hoje as pessoas têm acesso. Eu só tive acesso ao filme do teste em 1998. Porque foi quando ele foi, aliás, 95, quando eu consegui uma cópia, pirata, né? Óbvio, não sei de onde que veio isso, mas eu consegui uma cópia para poder assistir. Em 98, a Fox lançou a série toda em DVD, do Planeta dos Macacos, remasterizada e tal. Aí entrou o teste de cena, que eu já conhecia. Então eu construí esse livro da seguinte maneira: a primeira parte dele é a produção desse teste de cena, o que aconteceu durante a produção, como é que fizeram a maquiagem, quem são os atores que estão nele, né? Tudo relacionado a isso. E a segunda parte do livro, já que seria produzido um livro e esse tema não daria um volume adequado ou ideal para ser um livro independente, eu juntei a segunda parte chamada Minha Vida no Planeta dos Macacos, que nessa parte eu conto essas histórias que a gente está contando nessas entrevistas. Como é que eu cheguei nos atores, como é que foi a pesquisa, como é que foi conseguir essas entrevistas com eles, as viagens para os Estados Unidos, os diários de viagem estão aí, né? Então tudo isso reunido num trabalho só, que é também uma oportunidade para agora, mesmo que ele seja só na língua inglesa, que foi feito de propósito mesmo, é que para esse livro chegue aos atores que ainda estão vivos, aos produtores e técnicos que ainda vivem, que são pouquíssimos, do clássico, tenham acesso a essa história, possam utilizar como referência em livros futuros, mas principalmente possam conhecer o trabalho que se faz no Brasil. Bom, estou vendo aqui tem uma foto de você, como o Cornelius, que você conta também aqui, no Homem Não Entende Nada, né? Utilizando roupas e a maquiagem do McDowell. Esse aqui. Essa aí é uma segunda cópia, porque a que eu utilizei aí, ela foi inutilizada, a gente não tem como reaproveitar. Então eu guardei essa segunda cópia, essa original que eu utilizei durante bastante tempo, até que o ano passado, 2016, eu fiz uma visita para o Eduardo Torelli em São Paulo, que a gente se conhece desde 1986, ele traduzia muitos textos, me ajudou muito, não especificamente tradução, mas ele conseguiu muitos textos de Planeta dos Macacos em espanhol, que para mim era muito mais fácil fazer tradução do que francês ou inglês. Aqui no livro tem essas fotos, né? A gente está com os originais aqui, na casa do Saulo, dele se transformando no macaco, né? Isso. Que eu acho que, não sei se era um sonho seu virar um... Poder não? Não era. Mas quando eu cheguei na Califórnia em 99, que eu fui apresentado pelo Jeff Kruger ao Bill Blake, que é o maquiador dessa sessão, ele fez duas perguntas rapidinho. Como é que tinha sido a viagem e que dia que eu gostaria de me transformar em macaco? Não sei. Você está falando do quê? Estou falando em passar por uma experiência de sessão de maquiagem, como passou Rod McDowell e todos os outros. Eu não esperava pelo convite, mas eu não pensei duas vezes, quando quiser. Porque ele disse, escrever sobre uma coisa como a maquiagem do Planeta dos Macacos, ok, mas escrever passando pela experiência é escrever com propriedade, e eu gostaria de lhe dar essa oportunidade. Eu disse, eu não sei como eu te pago isso. Não precisa pagar, eu vou te oferecer, é um presente meu. Eu disse, ok, então vamos passar por isso. Aí eu acompanhei ele produzir a maquiagem propriamente durante 4 dias. Durante 4 dias eu visitava o galpão, o pavilhão onde ele trabalhava com produção, e eu vi ele criar isto que está aqui, que foi a criação do John Chambers, exatamente igual ao John Chambers criou em 1967, que ele desenvolveu esse conceito aqui no final de semana. A boca o focinho do macaco, ou seja, o lábio do macaco está 1,5 polegadas
da minha boca, de qualquer ator da série. A gente só consegue comer alguma coisa se achar a boca primeiro. Por isso que nos intervalos eles davam espelhinhos. E aí, das duas, uma. Ou comia salsicha ou qualquer outra coisa sólida que fosse fácil, ou comia espaguete com a ajuda de alguém para conseguir comer, que era o que fazia o Rod McDowall e a Natalie Trond, brincavam com isso, se divertiam com isso. Fumar só com piteiras longas, que era lá dentro, a boca. E se não quisesse comer sólido, tinha suco, né? Vitaminas que podiam tomar e substituir a comida sólida, porque o Maurice Evans era um ator que fez o Dr. Zaius, e ele comia com aqueles pauzinhos japoneses. Certo. Tem um nome para isso, eu não sei te dizer. E eles reclamavam dele quando ele terminava a refeição, porque ele gostava muito de ervilha. E atrás da boca do personagem se criava uma bolsa cheia de ervilha. Eles tinham que tirar o queixo dele, repor ou colocar outro, sempre depois do almoço, daquele inferno. E ele transpirava muito. Então eles viviam o tempo inteiro adesivando mais. E essa história de adesivar mais, prender mais a maquiagem no rosto, provocou 3 quistos no Rod McDowall. Ele foi para uma cirurgia. Por quê? Quando a gente transpira, claro que o poro está aberto. E aí entra o adesivo por ali. É onde aconteceu o problema com ele. E muita gente não queria participar do Planeta dos Macacos, porque tinha claustrofobia. Eu posso, num acesso de desespero, arrancar aqui o queixo e arrancar a parte de cima, que é o T, sem problema. Mas eu não consigo tirar aqui. Aqui é adesivo cirúrgico. Posso tentar tirar, mas eu vou ter uma lesão. Né? Então, alguns atores, a Kim Hunter, por exemplo, tomava tranquilizante. Ela ficava agoniada dentro daquilo. Muita gente saiu do set de filmagem muitos dias e foi para a sala do psicólogo, porque não conseguia trabalhar com aquilo. Então, assim, foi uma grande obra da construção de um filme, mas também foi um problema para muita gente. Quem tinha esse problema, e quem tinha problema de uma pele muito sensível também, pelos adesivos e pelo tempo que ficava coberto. A sensação que se tem quando se usa uma maquiagem como essa, eu nunca andei muito com isso, mas a sensação é mais ou menos a mesma da gente que usa um capacete de motocicleta, aqueles que são bem difíceis de encaixar. A gente parece que está preso, está amarrado. É a mesma sensação, porque é cabelo para todo lado, adesivo para todo lado, seja cirúrgico ou não, que o adesivo cirúrgico ele começa na lateral dos olhos e desce até o queixo, dos dois lados. Para retirar isso, por isso que leva 1 hora, 1h30 para retirar, é só com bastante álcool, e algodão e álcool vai encharcando e puxando, que é como tirar pontos. Se o maquiador não for habilidoso, dói 1h30. Esse é o problema. Depois toda a limpeza de pele, né? Porque eles escurecem ao redor dos olhos, escurecem ao redor da boca, pintam os dentes de preto, porque quando ele está articulando, eu poderia ver os dentes do ator, além dos dentes do macaco. Tem uma série de complicações. Então, trabalhar com isso era para quem realmente amava a profissão, né? Tinha experiência com teatro, usava máscaras em teatro, tinha uma boa projeção de voz, senão não conseguiria trabalhar. E muita concentração e muito amor pelo ofício, senão não teria acontecido. Bom, e todo esse sacrifício valeu a pena, de certa maneira, né? Valeu. Porque a gente teve um clássico do cinema e da ficção científica, que é o Planeta dos Macacos, que é uma história que a gente vê há 50 anos, né? Porque 50 anos. Não foi só o primeiro filme, né? Teve vários desdobramentos, né? Inclusive, nos últimos anos, a gente teve uma trilogia nova. Isso. 3 filmes que foram muito bem de bilheteria, também de crítica. O último foi agora em 2017, né? Isso. Que foi, digamos, o desfecho. Digamos, né? Não sabemos se realmente, né? Não foi. E aí eu queria perguntar isso para você, Saulo. O que a gente pode esperar mais sobre essa mitologia, nessa franquia, o Apes? Eu acho que se pode esperar de tudo. Uma coisa ficou
clara, já deram com a língua nos dentes várias vezes, tanto o Andy Serkis, que fez o Caesar, quanto o produtor do filme, que agora me foge o nome, quanto o diretor do filme, que é o Matt Reeves, diretor dos últimos dois. Pelo seguinte, eles disseram em algumas entrevistas que eles já estavam desenvolvendo o quarto e o quinto filmes, né? Ou que existia potencial para pelo menos mais 2 ou 3 filmes, ou que eles poderiam, depois da história do terceiro filme, porque começou com Planeta dos Macacos, a origem, Planeta dos Macacos, o confronto, e Planeta dos Macacos, a guerra. Depois desse terceiro filme, eles poderiam pensar em fazer filmes isolados. Por exemplo, o que acontece com o Maurice, que é o líder dos macacos, depois da morte do Caesar, vai ser o Maurice, pelo conhecimento que ele tem, ele é o professor das gerações novas, vai com ele. Bom, sobreviveu mais quem? Tem um filho do Caesar, que sobreviveu, então pode ter a história do futuro Cornelius, né? Isso pode levar a muitas e muitas produções. Eu apostei em 9. Apostei em 3 trilogias. Continuo mantendo a minha ideia de 3 trilogias. O problema é o seguinte, é que elas demoram demais. São 2 anos para produzir um filme como esse, porque eles passam muitíssimo mais tempo em sala de edição e trucagem do que filmando qualquer coisa. O Planeta dos Macacos, em 1968, teve 45 dias de filmagem, mais ou menos do mês de abril até o mês de julho, dentro desse espaço, né? E foi um filme que ficou pronto só no outro ano que ele foi lançado, só oficialmente 8 de fevereiro na Costa Leste, e em abril na Costa Oeste, em Los Angeles. E aí então foi o lançamento mundial dele. Mas veja que levou tempo, né? Levou mais de meio ano até que ele conseguisse chegar ao cinema. E esses aqui levam tempo demais. A pré-produção é grande. Eu acho que falta muita inspiração para os roteiristas, falta muita história. Eles simplificam demais, alongam demais e às vezes simplificam demais. Eu vou te dar um exemplo de uma cena clássica. O último filme da série, nós tivemos o confronto de 2 exércitos humanos. O que acontece quando os 2 exércitos se encontram? Tem uma avalanche e mata os 2. Qual é a razão de botar uma imagem, uma cena dessas num filme como O Planeta dos Macacos, que não tem nada que contar a história de humanos? E como o segundo foi lento demais, pode observar, eles estão na floresta, aí vem aquele humano xarope, que quer negociar com ele 3 vezes a questão da água. Quem assistiu esse filme sabe do que eu estou falando. Eu não vou entregar a história toda, mas sabe do que eu estou falando. Sai daqui, dizia o Caesar, lá ia o cara embora. 2 cenas depois o cara está de volta. Pois é, mas a água, sai daqui. 3, 4 cenas, de volta. Falta criatividade. Quando eu assisti a Planeta dos Macacos, a Guerra, que começou aquela cena na praia, a estátua. Vão achar a estátua. Ou a nave vai estar na água. Nada. Então eles ficaram blefando. Vai ter continuação. Vai ter mais histórias. Talvez não a partir de onde parou. Mas vai ter, porque tem espaço. Tem muito campo. Eles já sabem como fazer. Eles já têm um ator fantástico que é o Andy Serkis, que faz qualquer coisa, né? Mas o Serkis já disse, eu quero dirigir. Então vai ter ideias de mais gente nessa parada. Tudo bem, Saulo, Adami, muito obrigado por nos receber aqui nesse episódio do Clássico é Clássico sobre o Planeta dos Macacos. Eu termino, recomendando, claro, que vocês assistam o primeiro filme, para quem não conhece, e revejam, para quem já viu, talvez já tenha visto há algum tempo, Vale a pena sempre rever, como o Saulo sempre faz, Você encontra outros detalhes, E claro, além de rever ou rever o filme, eu recomendo esses 2 livros mais recentes, sobre o universo de Planeta dos Macacos, enquanto o Saulo não lança a nova edição, desse daqui, em 2019, mas vale a pena que vocês vão ter informações muito preciosas, e nessa edição que foi lançada este ano também. E muito obrigado, Saulo. Eu que agradeço. Esperamos nos rever em outras oportunidades, seja falando do Planeta dos Macacos, outros projetos.
E ficamos por aqui com mais esse episódio, a segunda parte sobre o Planeta dos Macacos, do Clássico é Clássico. Tchau!